Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Marães, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui para que todos nós possamos aprender mais uma vez sobre conteúdos a respeito de língua portuguesa. Afinal, o que nós teremos nesta aula? Nós temos aí a aula de língua portuguesa com o título Todo Dia é uma História. E nós temos como objeto de conhecimento elementos da narrativa. Então, nesta aula vocês verão todos os elementos que se voltam para uma narrativa. Mas, primeiramente, vamos à nossa dúvida? Então, você viu aí o título da aula Todo Dia é uma História. Então, eu quero que vocês pensem com esse título o seguinte. Vamos pensar aí, ó. A nossa dúvida é a seguinte. Todo dia é uma história. Você já deve ter ouvido essa frase, eu tenho certeza disso. Porém, em qual momento você a utilizou ou utiliza? Você consegue se lembrar? Então eu quero que você pense aí agora em qual momento eu utilizo a frase todo dia é uma história. Eu acredito que vocês aí em vários momentos com certeza já devem ter utilizado essa frase, principalmente quando a pessoa começa a contar aquela história. Ó, já fica aí a dica, não é? Então, depois dessa reflexão aí, eu quero chamá-los para o nosso Tira a Dúvida. Vamos lá? Então, eu acredito que vocês já devem ter utilizado essa frase aí em que momentos? Acredito que você tenha ouvido ou utilizado tal frase para aquela pessoa que todo dia apresenta uma desculpa diferente para justificar alguma situação desconfortável. Percebam aí que existe uma moça aqui ao meu lado e aí imagine que essa moça todo dia conta uma história diferente para uma situação desconfortável. Ela se atrasa hoje, aí ela conta uma história. Ah, o meu cachorro, sei lá, faleceu, morreu. Aí no outro dia ela se atrasa novamente, aí ela conta outra história. Ah, hoje eu sofri um acidente de carro. A cada dia que ela comete essa situação desconfortável, ela conta uma história diferente. Então, por isso o título, Todo Dia é uma História. E esse título tem tudo a ver com a nossa aula, por quê? Porque nós vamos falar sobre a narrativa. Afinal, a narrativa é uma história. E eu deixo a pergunta para vocês aí, ó. Afinal, o que é uma história? O que vocês pensam aí que de fato seja uma história? Então, eu quero que vocês acompanhem comigo o seguinte pensamento. Afinal, o que é uma história? A história não é simplesmente contada. Existem elementos que a compõem. Então, a gente vai verificar agora quais são os elementos para que de fato seja uma narrativa. Vejamos aí os elementos. Narrador, enredo, personagens, tempo e espaço. Esses elementos precisam aparecer em uma história para que de fato ela seja caracterizada como uma narrativa, ok? E vejamos o primeiro elemento, que é o narrador. Afinal, o narrador é o que dentro de uma história? É a voz do texto. Também é chamado de foco narrativo. Então, só recapitulando aí, quando vocês fizerem lá a prova e vocês observarem a expressão foco narrativo, significa o quê? O narrador. E aí nós temos três tipos de narrador. O narrador personagem, o narrador observador e o onisciente. Afinal, o que significa cada um deles? O narrador personagem é aquele que, além de contar a história, ele participa da história. Então, vamos supor aqui que eu esteja contando uma história para vocês, mas eu também esteja participando da história. Ontem, gente, eu participei ali de um acidente e tal. Ó, eu estou contando a história e participando da história. Então, o narrador personagem. Aí nós temos o narrador observador, que é aquele que não participa, apenas conta a história e observa. Então a história está acontecendo, o fato está acontecendo e ele só está assim, ó, eu vi um acidente, uma moça lá bateu com um carro no outro, ó, ele não está participando da história, ele está apenas observando e contando a história. E nós temos um narrador onisciente, é aquele que não participa da história, apenas conta a história
observa e ele tem assim uma característica que é essencial para que seja diferenciado aí dos demais. Ele sabe todos os pensamentos e sentimentos das personagens. Então ele sabe se a personagem está triste, se a personagem está alegre, o que a personagem está pensando. Então ele começa dizendo: a menina estava sentada em uma praça, ó, ele está observando e contando a história. Nesse momento, ela começa a ter uma tristeza. Perceba aí que ele está indicando o sentimento da personagem. Então, além de contar e observar a história, ele também sabe muito bem o que cada personagem sente. Então, agora nós temos este cenário aqui. Já percebam que é uma floresta, então tudo que vai acontecer vai ser aqui. E aí nós temos, além do narrador, outros elementos que fazem parte da narrativa para que uma narrativa seja narrativa. E nós temos aí o espaço. O espaço é onde a história acontece. Então, perceba que o espaço aqui, ó, em que estou é uma floresta. Então, é aqui, neste espaço, que a história de fato vai acontecer. Além do espaço, nós temos também as pessoas que participam da história, que são chamadas de personagem. Olha aí, as 3 criancinhas aí vão participar desta história, chamada aí, ó, personagem. Então, nós vamos ter o quê? O espaço onde a história vai acontecer e as pessoas que vão estar neste espaço participando da história, tá bom? Além das personagens, nós temos mais o quê? O tempo. O tempo é importante para localizar o quê? O leitor na hora aí de saber, nossa, quando a história aconteceu, em que momento. Só que nós temos 2 tipos de tempo, o tempo cronológico e o tempo psicológico. Qual é a diferença entre eles? É que o tempo cronológico vai ser o quê? Marcado. Então, se eu digo assim, olha, 3 criancinhas, ó, personagens na floresta, ó, espaço, estavam lá no dia, sei lá, 11 de janeiro de 1988, às 20 horas e 30 minutos. Perceba aí que eu marquei o tempo, eu marquei o ano, eu marquei o mês, eu marquei a data. Então, eu chamo esse tempo de cronológico, porque eu estou o quê? Marcando, datando. Tanto que vem da palavra cronos, né? Porque realmente tem a ver com o tempo. Então, eu estou marcando, datando, tudo certinho ali. Tempo cronológico, é contato. Agora, o tempo psicológico não vai seguir uma ordem. Nele há uma mistura de tempos. Então, quando a pessoa começa a contar a história, ela fala assim, ai, um dia desse aí aconteceu tal situação. Depois aconteceu esse fato. Aí a gente fica aqui perdido. Mas, meu Deus, quando foi isso daí? Ah, não sei, foi um dia desse aí. Perceba, é uma mistura de tempos e a gente não sabe muito bem em que momento essa história acontece. Está aqui no psicológico, está tudo registrado. Realmente, a história aconteceu, mas só está aqui, a gente não sabe muito bem quando isso aconteceu. E esse tempo psicológico é muito trabalhado nas obras de Clarice Lispector. Se vocês não sabiam disso, agora vocês já sabem. Tanto que os autores da literatura chamam tal situação de epifania, porque uma hora ela vai para o futuro, uma hora ela está no presente, uma hora ela volta para o passado, a gente não sabe muito bem quando os fatos estão acontecendo. E aí a gente percebe que é o tempo psicológico sendo trabalhado. Tudo está aqui na lembrança, mas nós não temos uma data e uma marcação certa a respeito desse tempo, tá bom? E aí nós temos o que, gente? O enredo, que é a própria história. E eu quero que vocês vejam comigo o título desta história, né? Crianças perdidas na floresta. Então, vocês viram aí as 3 crianças estavam perdidas na floresta. O que é o enredo? É a própria história, né? Como vai acontecer, o próprio acontecimento. Então, se eu começo a contar, 3 crianças estavam na floresta e aí apareceu um lobo, aconteceu isso, perceba, ó, a história sendo desenvolvida aí. Então, esse momento realmente em que a história vai se desenvolvendo é o que eu chamo de enredo. Para vocês entenderem melhor todos esses elementos da narrativa, eu quero que vocês acompanhem a leitura de um texto comigo. Vejamos aí, olha aí o título, O Leão e o Javali. Num dia muito quente, ó, esse elemento aí é o quê? O tempo, não é, gente? Num dia muito quente. Aí fica a pergunta, será que é cronológico ou psicológico? Fica aí, né, a dúvida. Um leão e um javali. Nós temos o quê? Os personagens da história.
chegaram juntos a um poço. O poço é o quê, gente? É o espaço, é onde a história vai acontecer. Estavam com muita sede e começaram a discutir para ver quem beberia primeiro. Nenhum cedia a vez ao outro, já iam atracar-se para brigar, quando o leão olhou para cima e viu vários urubus voando. "Olhe lá", disse o leão, "aqueles urubus estão com fome e esperam para ver qual de nós será derrotado." "Então é melhor fazermos as pazes", respondeu o javali. Esperto esse javali, né? "Prefiro ser amigo, prefiro ser seu amigo a ser comida de urubus." Então perceba aí que eu tenho realmente o enredo da história acontecendo, bem como a finalização da história que nós chamamos de desfecho, tá? E aí, gente, é o seguinte, nós temos aí todos os elementos da narrativa, nós percebemos aí o espaço, o tempo, tudo aí acontecendo, os personagens, né? Então, todos esses elementos estão sendo mostrados para vocês em um texto muito simples. É só realmente para você perceber como esses elementos acontecem dentro de uma narrativa, tá bom? Então, vocês viram aí espaço, tempo, personagens e tudo mais. E só um detalhe é que dentro da narrativa nós temos um momento chamado clímax, tá? Isso é muito cobrado também nos vestibulares. O clímax é o quê? É o momento ápice da história, é o momento de conflito. Então, quando a história fala aí, os animais já iam atracar-se para brigar, esse momento é o que você fica ali, nossa, meu Deus, o que vai acontecer agora? Esse momento é o que nós chamamos de clímax dentro da narrativa, tá bom? É o momento ápice da história. Depois desse conflito é que vem de fato o desfecho da história, ou seja, o final da história, e aí de fato a história finaliza, tá bom, gente? E agora, para vocês reverem aí tudo que foi estudado, vamos agora para o nosso checklist. Então, agora nós estamos no nosso checklist, que é justamente para revermos aquilo que foi o que é apreciado durante a aula. E eu quero primeiramente que vocês gravem aí o conceito a respeito da narração. Então, vejamos aí o conceito. Olha aí o que diz. A narração é o tipo textual que conta uma história. Segura aí, ó. A narração é chamada de tipo textual narrativo, justamente porque conta uma história. Só que a história não vai ser só contada, tá, gente? Depois a gente vai o quê? Rever os elementos que fazem parte da narrativa. Essa história pode ser real ou fictícia. Isso quer dizer o quê? Que a história de fato pode ter acontecido mesmo, ou ela pode ser inventada. Coloca inventada entre aspas. Ok? Agora que vocês já sabem o conceito, eu quero que vocês revejam aqui comigo os elementos que fazem parte da narração. Então vejamos aí o primeiro, que é o narrador. O narrador é aquele que vai contar a história, não é isso? É a voz do texto, também chamado de foco narrativo. Então falou foco narrativo, já sabe, opa, é o narrador. E dentro da ideia de narrador, nós temos três tipos. O narrador observador é aquele que só observa a história acontecendo, não faz nada, não participa da história, muito menos sabe o que cada um ali dos personagens está sentindo. Ele não sabe, ele só conta a história porque viu. Ponto. Aí nós temos o que? O narrador personagem. Além de ele contar a história, ele participa da história. E por fim nós temos o narrador onisciente. Por que se chama de onisciente? Porque além de ele saber a história, de ele ter visto a história, ele sabe muito bem o que cada personagem está sentindo, está pensando. Ele é mais fofoqueiro que todos esses aí que eu falei, tá bom? E aí nós temos o próximo elemento da narrativa, que é o espaço, ou seja, onde de fato a história acontece. É na floresta, é na praça, é no céu, não sei. É o espaço reservado para a história acontecer. Vejamos aí o próximo, que é o personagem, ou seja, aquele ser, aquela pessoa que participa da história. Pode ser um, podem ser dois, depende. Isso aí vai ser uma escolha do escritor do texto, tá bom? Vejamos aí o próximo, o tempo, né? E aí nós temos que ter a seguinte visão, porque o tempo é dividido em dois. Pode ser o tempo cronológico, cronos, não é? Tempo cronológico porque é marcado, é datado, tem dia, tem hora, tem toda uma marcação ali do horário a respeito do acontecimento da história.
E nós temos o tempo o quê? Psicológico, a gente não sabe muito bem em que momento isso aconteceu. Uma hora a pessoa conta a história lá no futuro, depois volta para o passado, depois fica no presente, a gente não sabe muito bem. Mas, de fato, aí aconteceu, ela está relembrando a história, mas só está no psicológico, tá bom? E aí nós temos o enredo, que é o que? A própria história acontecendo. É aquele início, é aquele meio e é aquele fim da história, né? A história mesmo em si. E lembrando que dentro da história nós temos o momento do clímax. Eu falei isso na aula, não é? É o momento que ápice da história, é o momento de conflito. É aquele momento em que o leitor, ou sei lá, quem está assistindo a novela, não é? Fica assim, meu Deus, o que vai acontecer agora? Esse momento é chamado de clímax, é o momento de conflito, porque a partir desse conflito é que vai ser o desfecho da história, ou seja, a finalização da história. Então, de fato, para que seja um texto narrativo, eu preciso desses elementos ali compondo a narrativa, está bem? E agora eu quero deixar dicas aí para vocês a respeito deste conteúdo, afinal você vai fazer o vestibular e você vai precisar dessas dicas. Vamos à nossa dica? Então, agora eu quero deixar algumas dicas para você, e principalmente que vai fazer o vestibular. Realmente você vai precisar das dicas para fazer a prova ali de língua portuguesa, especificamente de interpretação e de compreensão de textos. Então vamos lá para o nosso Anote 1, vejamos aí. O nosso Anote 1 diz o seguinte, olha o que diz aí. O texto narrativo geralmente é trabalhado na parte de interpretação, guarda a informação aí, e compreensão de textos. Na hora que você receber a prova, geralmente a prova começa aí com interpretação e compreensão de textos. E aí a prova trabalha com o quê? Com os tipos textuais. E um desses tipos textuais é a narração. Então vejamos aí o conceito de interpretação. Olha o que diz aí. A interpretação vai além do texto. E nós temos a compreensão. A compreensão é o que, professora? Está dentro do texto. Então, o que acontece na hora da narrativa? O escritor ali começa a trabalhar com ideias explícitas, ou seja, todas as informações estão ali no texto. Aí ele pergunta, o narrador está falando qual frase no segundo parágrafo? Aí você vai lá e encontra a informação dentro do texto. Então, eu estou falando de compreensão. Agora, se o comando da questão diz assim, a partir da leitura do texto, é possível inferir o quê? Ou, a partir da narração, é possível inferir o quê? Aí você vai fazer a leitura do texto narrativo e, as informações, elas estão a partir da leitura do texto. Você não vai encontrar lá, sabe, cada informação escrita, mas você vai pensar, vai deduzir a partir da leitura do texto, tá bom? Então, guarda aí essa informação. Então, já que passou a primeira, agora nós vamos para a nossa segunda dica. Coloca aí o nosso Anote 2. Veja aí, como o tempo no texto narrativo é identificado. Então, como é que eu vou identificar o tempo? Pelas formas verbais e pelos advérbios. Então, vocês vão precisar localizar as formas verbais e os advérbios, tá bom? Para poder entender aí a situação. Vejamos com o texto aqui, A cigarra e a formiga. Era uma vez. Olha aí, era uma vez é uma locução adverbial que está dando aí a ideia de tempo passado. Então, já estou identificando que esse tempo aí não é presente, não é futuro, e sim um passado. E pelo jeito um passado indefinido, porque era uma vez, mas quando? Não sei, fica aí a ideia. Uma cigarra que vivia solicitando, o verbo viver está dando ideia de passado, tá bom? E cantando pelo bosque, sem se preocupar com o futuro. Esbarrando numa formiguinha que carregava, dando também ideia de passado. Uma folha pesada perguntou. Aí eu coloquei aí uma pausa no texto, é só realmente para mostrar como você identifica o tempo em um texto narrativo. Você vai identificar pelos advérbios ou locuções adverbiais
ou pelas formas verbais. As formas verbais vão indicar se é passado, se é presente ou se é futuro. É assim que nós identificamos o tempo no texto, porque geralmente lá na interpretação e na compreensão aparece o comando. Esse texto está produzido em um tempo, aí vai dizendo lá, passado, futuro, por causa disso, 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 então fiquem atentos a isso, tá bom? Então estão aí as nossas 2 dicas e agora nós vamos encerrar este momento precioso. Vamos ao nosso encerramento? Então, eu quero agradecer a participação de vocês aqui na aula, foi um prazer tê-los aqui e eu quero que vocês não se esqueçam de uma informação muito importante, que são as nossas redes sociais aí, @Centro de Mídias _AM, e você pode colocar o hashtag Conquistar, né? Na verdade, projeto Conquistar Seducan, e aí você depois pode até marcar as nossas redes sociais com uma foto da aula, viu? Eu fico por aqui, mais uma vez eu agradeço. Um beijão e até mais!